Vamos resolver mais algumas inequações exponenciais. 2 na 2x mais 2 menos 3 quartos vezes 2 na x mais 2 é menor que 1. Vamos manipular um pouco essa expressão aqui e ver como é que nós podemos resolver ela. Em primeiro lugar, vamos tentar deixar tudo de uma forma bem simples, uma base com um expoente apenas. Então, eu vou manipular aqui, começar com esse termo, 2 na 2x mais 2. Isso é a mesma coisa aqui, 2 na 2x vezes 2 ao quadrado, certo? É a multiplicação de potências de mesma base, você soma os expoentes. Isso é a mesma coisa aqui, 2 ao quadrado é 4, e 2 na 2x nós podemos escrever como 2 na x elevado ao quadrado. Você multiplica os expoentes e volta a ser 2 na 2x. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, 4 vezes 2 na x ao quadrado. Agora, vamos ver esse outro termo, menos 3 quartos vezes 2 na x mais 2. É a mesma coisa aqui, menos 3 quartos vezes 2 na x mais 2 é 2 na x vezes 2 ao quadrado. Novamente, multiplicação de potências mesma base, você soma os expoentes. Então, essas duas expressões são equivalentes. Agora, 2 ao quadrado é 4, né? E menos 3 quartos vezes 4 é menos 3. Então, fica menos 3 vezes 2 na x. Então, essa outra parte aqui é menos 3 vezes 2 na x. E agora nós podemos subtrair 1 dos dois lados da inequação e nós ficamos com menos 1 é menor que 0. E agora eu acho que você percebe o padrão de uma equação do segundo grau. E se você não percebe esse padrão, eu vou fazer uma substituição aqui. Eu vou dizer que u é igual a 2 na x. E agora eu vou substituir, podia ser qualquer letra aqui. Eu estava fazendo os exercícios de cálculo e daí nós fazemos a substituição por u. Então, u é igual a 2 na x, vamos substituir aqui na inequação. Nós ficaríamos com 4 vezes, 2 na x é u, então u ao quadrado, menos 3 vezes u, menos 1 é menor que 0. E agora é claramente uma inequação do segundo grau. E para resolver uma inequação do segundo grau, espero que você tenha assistido os vídeos sobre esse assunto, nós temos que calcular as raízes primeiro. Então, vamos calcular as raízes disso aqui. Nós temos que igualar a zero. Então, eu quero saber quando 4u ao quadrado menos 3u menos 1 é igual a zero. Vamos usar a fórmula quadrática, ou fórmula de Bhaskara. U é igual a 3 mais ou menos a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a. Isso é igual a 3 mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5 sobre 8. Então, existem duas possibilidades. Ou u é igual a 3 mais 5 sobre 8, isso é igual a 1. Ou u é igual a 3 menos 5 sobre 8. 3 menos 5 é menos 2, sobre 8, menos 1 quarto. Então, as raízes dessa função aqui são 1 e menos 1 quarto. Então, as raízes aqui na reta real são 1. Como é menor que, vamos colocar uma bolinha aberta, são 1 e menos 1 quarto. E como o termo que acompanha o u ao quadrado é positivo, é um mais 4, se nós fôssemos fazer o gráfico, nós teríamos uma parábola côncava para cima. Seria uma parábola côncava para cima. Então, no meio das raízes, ela é negativa e nos extremos, ela é positiva. Então, como eu quero saber quando é menor que zero, vai ser aqui entre as raízes, quando é negativa. Então, isso aqui é menor que zero quando menos 1 quarto for menor que u, for menor que 1. Certo? É quando u estiver entre menos 1 quarto e 1. Mas nós não queremos saber de u, nós queremos saber de x, né? Então, vamos substituir de volta. U é igual a 2 na x.
Então, nós ficamos com menos 1/4 é menor que 2 na x, que é menor que 1. Vamos decompor essa inequação aqui, né? Na verdade, menos 1/4 é menor que 2x é a mesma coisa que 2x é maior que menos 1/4. E isso aqui é bem fácil, né? Menos 1/4 é um número negativo. E 2 elevado na qualquer coisa é um número positivo sempre. Portanto, qualquer que for o valor de x, 2 na x vai ser sempre maior que menos 1/4. Então, isso aqui é simplesmente x pertence aos reais. Qualquer x vai satisfazer essa inequação. Vamos analisar aqui o outro pedaço. 2 na x é menor que 1. 2 na x é menor que 1. E vamos colocar na mesma base. 1 em base 2, nós podemos escrever como 2 elevado na zero. Bom, 2 na x é menor que 2 na zero, é simplesmente uma questão de cancelar as bases. X é menor que zero. Aqui nós não temos nenhuma restrição, né? X pertence aos reais, e aqui nós temos que x tem que ser menor que zero. Então, a nossa solução seria simplesmente x pertence aos reais, tal que x é menor que zero. Geralmente, quando você tem assim, uma soma de vários termos e você tem 2x no expoente, você já fica desconfiado que vai ser algum padrão de equação, ou melhor dizendo, inequação do segundo grau. Daí você pode fazer a substituição e resolver por etapas, né? Primeiro você resolve a inequação de segundo grau e depois dessubstitui, digamos assim. Agora vamos ver mais um exemplo. Uma questão da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele quer saber o conjunto solução da inequação 3 na x menos 3 é maior que 1/9 na x mais 3. X mais 3. Vamos tentar colocar isso aqui na mesma base, né? E é melhor escrever na base 3 do que na base 1/9. E se você não sabe por onde começar essa questão, um bom começo é fatorar o 9. Se você fatorar o 9, o 9 é 3 ao quadrado. Então, 1/9 eu posso escrever como 1 sobre 3 ao quadrado, que nós sabemos lá dos nossos expoentes negativos, que é a mesma coisa que 3 na menos 2. Então, 1/9 é a mesma coisa que 3 na menos 2. Então, eu posso substituir aqui na inequação. 3 na x menos 3 é maior que 3 na menos 2 elevado na x mais 3. Só substituir o 1/9 por 3 na menos 2. Agora, claro, nós temos que multiplicar os expoentes aqui, né? Então, nós ficamos com 3 na x menos 3 é maior que, vou pegar o verde, multiplicando os expoentes, 3 na menos 2x menos 6, né? Temos que distribuir o menos 2. Agora, como as bases são iguais, nós podemos simplesmente cancelar elas, e como a base é maior que 1, nós não invertemos o sinal da inequação. É simplesmente x menos 3 é maior que menos 2x menos 6. Somando 2x dos dois lados, nós ficamos com 3x. E somando 3 dos dois lados é maior que menos 3. E, portanto, x é maior que menos 1. Então, a nossa solução seria x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 1. Ou nós podemos escrever na forma de intervalo. É um intervalo aberto de extremos menos 1 e mais infinito. Último exemplo por esse vídeo. Vamos ver 0,5 elevado na x mais 1 mais 0,5, aliás, 0,5 elevado na x menos 1 mais 0,5 elevado na x menos 2 é menor ou igual a 48.
Bom, vamos tentar. Aqui nós não temos nenhum 2x, né? Então é provável que não dê nada do segundo grau. Então vamos tentar simplesmente juntar esse lado esquerdo aqui em um termo só, e daí nós vamos, quem sabe, conseguir igualar as bases e cancelá-las. E cancelar as bases. Cancelá-las? Não. Bom, enfim, você entendeu? Cancelar as bases. Então, vamos lá. 0,5 na x menos 1 é a mesma coisa que 0,5 elevado na x sobre 0,5. Afinal, na divisão de potências de mesma base, nós subtraímos os expoentes. Mas 0,5 na x menos 2 é a mesma coisa que 0,5 na x dividido por 0,5 ao quadrado. Mesma lógica, na divisão de potências de mesma base, nós subtraímos os expoentes e seria exatamente a mesma coisa que nós temos aqui em cima. Isso é menor ou igual a 48. E claro, né, 0,5 ao quadrado nós já podemos substituir por 0,25. Agora, eu realmente não gosto desse 0,5 no denominador aqui, e nem desse 0,25. Tem duas formas de sumir com esses denominadores. A primeira forma é multiplicar os dois lados da equação por um número que cancele esses denominadores, e o menor número seria o 0,5. Multiplicando os dois lados por 0,5, você some com esses denominadores. Mas a outra forma seria converter esses denominadores para frações, e daí nós usamos a divisão de frações, que eu acho que é o que fica mais fácil nesse caso. Então, vamos ver. 0,5 é a mesma coisa que 1 meio, e 0,25 é a mesma coisa que 25 centésimos, que é a mesma coisa que 1 quarto. Então, nós temos aqui 0,5 na x dividido por 1 meio. Isso é a mesma coisa que, pela divisão de frações, 2 vezes 0,5 na x. Você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso é 2 vezes. E 0,5 também não, o número decimal não combina muito com inequações, enfim. Eu vou escrever, ao invés de 0,5, 1 meio. Então, vezes 1 meio na x. Na verdade, números decimais, realmente, aqui para nós, é sempre melhor estar em fração. Mais 0,5 na x sobre 1 quarto é a mesma coisa que 4 vezes 0,5 na x, é só a divisão de frações, multiplica pelo inverso de 1 quarto, que é 4. E 0,5 eu também vou escrever 1 meio, então vezes 1 meio na x. 1 meio na x. É menor ou igual a 48. Agora, nós temos aqui 2 vezes 1 meio na x, mais 4 vezes 1 meio na x. Observe que é como se isso aqui fossem termos semelhantes, né? Eles têm a mesma base e o mesmo expoente. É 1 meio na x, 1 meio na x. Então, é só somar os coeficientes. 2 vezes 1 meio na x, mais 4 vezes 1 meio na x, é 6 vezes 1 meio na x. Certo? 2 vezes alguma coisa mais 4 vezes essa mesma coisa são 6 vezes essa coisa. No caso, 1 meio na x. Menor ou igual a 48. Nós podemos simplificar os dois lados da equação por 6. 48 dividido por 6 é 8. E agora nós chegamos estamos chegando perto, né? Porque o 8 ele pode ser escrito como uma potência de base 2. 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. E 1 meio também pode ser escrito como uma potência de base 2. 1 meio é a mesma coisa que 2 na menos 1. Então, vamos substituir aí. 1 meio é a mesma coisa que 2 na menos 1. Então, nós temos 2 na menos 1 elevado na x, que é a mesma coisa que 2 na menos x, é menor ou igual a 8, que é 2 ao cubo. E agora, finalmente, as bases estão igualadas, é só cancelar elas, e como a base é maior que 1, nós não temos que inverter o sinal da inequação. Então, nós ficamos com menos x é menor que 3, ou multiplicando por menos 1, x é maior ou igual a menos 3. Então, a solução da inequação seria um intervalo fechado de extremos menos 3
e mais infinito aberto. Então era isso, espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.